Top 10 fatos científicos encontrados na Bíblia. Esse vídeo vai para refutar aqueles ateus que dizem que a Bíblia é um livro de fantasia, que não há fato histórico ou até mesmo científico nas Escrituras. Então, eu listei aqui 10 fatos científicos que já foram descritos na Bíblia, antes mesmo da ciência moderna começar a falar sobre eles. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena o aprendizado. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos ajudar a continuar espalhando a palavra de Deus na internet. Numa época em que se acreditava que a Terra assentava sobre um grande animal ou sobre um gigante, 1500 anos antes de Cristo, a Bíblia já falava da Terra flutuando livremente no espaço. Ele suspende a Terra sobre o nada, como vimos em Jó. A ciência não descobriu que a Terra está suspensa sobre o nada até 1650, 3.000 anos depois. Fato número 9. Se lavar em água corrente para eliminar os germes. Você pode achar isso bobagem e até meio óbvio agora, mas houve um período na história que muitas mulheres morreram por conta disso. A Enciclopédia Britânica documenta que em 1845, um jovem médico em Viena chamado Dr. Ignaz ficou horrorizado com a taxa de mortalidade de mulheres que davam à luz em hospitais. Cerca de 30% morreram após o parto. Dr. Ignaz observou que os médicos examinavam os corpos dos pacientes que morriam e, sem lavar as mãos, iam direto para a enfermaria seguinte e examinavam as gestantes. Esta era sua prática normal, porque a presença de doenças microscópicas era desconhecida à época. Então, Dr. Ignaz insistia que os médicos lavassem as mãos antes de cada exame. Quando eles fizeram isso, a taxa de mortalidade caiu imediatamente para 2%. Veja agora as instruções específicas que a Bíblia dá à nação hebraica há mais de 3.000 anos atrás, quando se trata de lidar com doenças. Levíticos 15, versículo 13 diz: Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. Hoje em dia, os médicos lavam as mãos em água corrente, mas não faz muito tempo que o faziam em uma tigela com água parada, deixando germes invisíveis em suas mãos. Fato número 8. Informações em nosso sangue. Pois a vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Muitos de nós não pensamos no fato de que um médico pode descobrir coisas a respeito da nossa saúde apenas por pedir um exame de sangue. Um bom exame de sangue pode falar como você está e também dizer a saúde de vários de nossos órgãos. Até doenças mais graves podem ser descobertas pelo sangue, como AIDS, diabetes e anemia, por exemplo. E todo esse grandioso fato biológico de que o sangue pode revelar doenças em nosso organismo não era totalmente compreendido até alguns séculos atrás. Algumas fontes relatam que os estudos de transfusão de sangue começaram por volta de 1665 na Europa. Há pouco mais de um século atrás, existia o hábito de retirar o sangue de pessoas doentes. Era a chamada sangria, onde se fazia um corte e deixava a pessoa sangrar por um determinado tempo. Muitas pessoas tiveram suas vidas perdidas com este método. Até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington, quando estava doente, em seus momentos finais, os médicos fizeram uma sangria, pois acreditavam que ele iria melhorar, mas não melhorou. Hoje sabemos que as pessoas doentes precisam de sangue e por isso damos-lhes transfusões em vez de retirá-lo. Nós o substituímos ou o reabastecemos, porque o sangue dá vida à carne. Mais de 1000 anos antes de Cristo, a Bíblia declarou esta verdade biológica recentemente descoberta, porque a vida da carne está no sangue. Fato número 7. A Bíblia e a oceanografia. Matthew Maury é considerado o pai da oceanografia. Ele notou a expressão "os caminhos do mar" no Salmo 8. E ele então disse:
Se Deus falou que existem caminhos no mar, então eu vou encontrá-los. Maury então pegou a palavra de Deus e saiu em busca destes caminhos. E nós somos eternamente gratos por suas descobertas de correntes continentais frias e quentes. Seus livros de oceanografia ainda são considerados estudos fundamentais no assunto e permanecem sendo estudados nas universidades. Fato número 6. Ondas eletromagnéticas e ondas de rádio. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 35, Deus faz a Jó algumas perguntas um tanto quanto complexas para a época. Ele pergunta a Jó: é você que envia os relâmpagos? E eles respondem: aqui estamos. Isso quer dizer que a luz pode ser enviada e então se manifestar com um som. Mas você sabia que toda a radiação eletromagnética das ondas de rádio para raio-x viajam à velocidade da luz? É por isso que nós podemos ter uma comunicação instantânea e à distância com uma pessoa que está do outro lado do planeta. O fato de que a luz pode ser enviada e então se manifestar com um som não foi descoberto pela ciência até 1864, mais de 3.000 anos depois do fato bíblico. Um cientista britânico chamado James Clerk Maxwell sugeriu que a eletricidade e as ondas de luz eram duas formas da mesma coisa. Fato número 5. A primeira lei da termodinâmica. Gênesis 2, versículo 1 diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Tudo foi terminado. A natureza está completa. O brilho glorioso da luz do sol está completo. O céu azul está terminado, e as nuvens derramando sua chuva, vagando pelo ar, trazendo a vida à terra através da água, está terminado. As grandes árvores estão terminadas, nos dando oxigênio para respirar, e os rios estão terminados, cheios de peixes e desaguando nos oceanos. A terra está terminada, cheia de campos verdes, para que possamos cultivar nossos alimentos. Não há nada inacabado. Pela glória do Pai Celestial, toda a sua obra foi concluída. Ou seja, se colocarmos a termodinâmica, Deus é a energia do universo. O planeta era um sistema aberto que poderia trocar energia com Deus, mas que por conta do pecado se tornou um sistema fechado. Só que logo irá se tornar um sistema aberto novamente, para vivermos juntos a Deus, quando nosso Senhor Jesus retornar para o dia que marcará a nossa vitória na eternidade. Fato número 4. A Arca de Noé. Em Gênesis 6, Deus deu a Noé as dimensões da arca. Gênesis 6,15 diz: e desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. É interessante notar que, em 1993, um grupo de estudo científico foi conduzido pelo grupo sul-coreano Ship Research Center. Eles compararam 12 cascos de formatos diferentes e descobriram que nenhum design moderno supera o modelo bíblico. Alguns navios contemporâneos são similares em tamanhos e proporções. Ainda que a relação comprimento-largura é geralmente escolhida em relação ao poder necessário para mover o navio pelas águas, a arca precisava apenas se manter flutuando. Na Turquia foi encontrada uma estrutura muito parecida com um grande barco e que suas dimensões se assemelham às dimensões bíblicas dadas à arca. Como a Bíblia diz que a arca descansou no Monte Ararat, na Turquia, tudo leva a crer que encontramos a arca, ou pelo menos um local que marca onde o barco descansou por tanto tempo que ficou marcado na pedra as suas dimensões. Fato número 3. A Bíblia e a quarentena. Em Levíticos 13, versículo 46,
A Bíblia fala sobre a quarentena muito antes da medicina moderna sequer descobrir e falar da importância do isolamento de pessoas com doenças contagiosas. Por volta do ano de 1490 a.C., o livro sagrado nos passa a informação do que fazer com alguém que se contamina com lepra. Levíticos 13, versículo 46 diz: enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Leis de quarentena não eram instigadas ao uso pelos homens modernos até o século XVII. A devastadora peste negra do século XIV tomou, estimadamente, o fôlego de 70 milhões de pessoas. Isso foi porque eles falharam em separar os infectados das pessoas saudáveis. E assim, a enfermidade se espalhou rapidamente. Quando uma família inteira adoecia, eles atribuíam a péssima qualidade do ar. De toda forma, se desde o princípio tivessem colocado em prática as leis da Bíblia de quarentena, muitas vidas teriam sido salvas. Fato número 2. A Bíblia e os dinossauros. Em Jó 40, versículo 15, o próprio Deus fala para Jó a respeito de uma criatura que ele criou, chamada Behemoth. Alguns estudiosos bíblicos interpretam que este versículo fala a respeito de um hipopótamo. Vamos ver a seguir o que diz em Jó. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu de sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, nos esconderijos das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem, com sua sombra os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 40, versículo 15 a 24. Mas como Deus fala de uma figura majestosa e imponente, que é uma obra-prima dos caminhos de Deus, tudo leva a crer que ele era uma criatura enorme. O próprio nome Behemoth no hebraico significa animal grande. De toda forma, uma das características desse animal é que ele move a sua cauda como um cedro, que é uma árvore muito grande. Então, por esse ponto, os hipopótamos claramente não se qualificam como Behemoth. Outra característica que comprova que era um animal de grandes proporções é que, como é dito, eis que um rio transborda e ele não se apressa. Nem a cheia de um rio o intimida, provavelmente pelo seu gigantesco tamanho. Ele sabe que enchente nenhuma pode lhe fazer algum mal, por isso ele confia que o Jordão se levante até a sua boca. Sabemos também que é um animal herbívoro e que a força vem dos seus lombos, e sua cauda é como uma árvore gigante. Tinha ossos muito fortes, vivia entre as árvores e bebia quantidades altíssimas de água. A Bíblia também informa que o que o fez, o proveu de sua espada. Ou seja, o Behemoth foi provido da espada do nosso Criador, o que significa que foi criado para ser um animal dominante na natureza. Fato número 1. A crucificação. Todo cristão sabe o triste caminho que Jesus percorreu até o fim dos seus dias neste plano material, mas muitos ateus falam que não há provas científicas, que é tudo um conto de fadas inventado pela igreja. Então, vamos falar das evidências arqueológicas encontradas que claramente mostram sinais da crucificação. Um fóssil encontrado na Inglaterra tinha um prego atravessado em seu calcanhar, um raro sinal da crucificação como punição por crimes na Roma antiga. De acordo com os arqueólogos,
O homem a qual pertence o fóssil, antes de sofrer a crucificação, provavelmente foi mantido preso por um longo tempo, possivelmente acorrentado a alguma parede a julgar pelos ferimentos e alterações encontradas em seus ossos, indicativos de que ele tinha pesos amarrados aos pés, como pequenas microfraturas no osso feitas de cima para baixo. Registros históricos afirmam que a crucificação era um castigo reservado a crimes extremamente sérios, traições, tentativas de golpe contra o Estado ou seus representantes, coisas do gênero. No caso deste fóssil específico, em sua crucificação, seus braços teriam sido amarrados em posição aberta ao longo da coluna horizontal da cruz, mas seus pés foram pregados ao chão. Desta forma, a vítima teria extrema dificuldade para respirar. Então, a ciência reforça a informação bíblica de como a crucificação era algo extremamente pavoroso. Esses foram os 10 fatos científicos encontrados na Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Amém.